servir a Deus. Tem coisa melhor do que servir a Deus. Dá um sentido à sua vida, dá um propósito. Não viver apenas para as coisas desta vida, correndo atrás de muitas coisas. A palavra de Deus fala aqui em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponham à parte as que forem ficando cheias. E a mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. E estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou de jorrar. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, pague sua dívida, e você e os seus filhos vivam do resto. Diga glória a Deus. Como é importante você servir a Deus. Quando você serve a Deus, pessoas vão ser abençoadas mesmo depois da sua morte. Isso vai gerar bênção na sua casa, pelo fato de você ter servido a Deus. Isso vai gerar bênção no seu casamento. Isso vai gerar bênção na sua vida financeira. Isso vai gerar bênção na vida dos seus filhos. Eles terão um bom futuro. E você terá uma família vitoriosa. Foi isso que aconteceu na vida de um homem que decidiu servir a Deus e servir também ao profeta Eliseu, que era o seu pastor. E ele serviu por todos os seus dias, por toda a sua vida. E quando ele morreu, começou a vir as contas a pagar, porque ele era o provedor da casa. E a sua esposa foi buscar ajuda no profeta. E contou para o profeta a situação difícil que ela estava passando. E o profeta lhe fez uma pergunta: o que é que você tem na sua casa para servir aos propósitos de Deus? Porque tudo que Deus vai fazer, Ele usa pessoas. Na grande maioria das vezes. E Ele usa também aquilo que a gente tem na nossa casa. E a resposta dela é o que a maioria das pessoas de início dá: eu não tenho nada em casa. Ela só estava vendo as dívidas, as contas. E ali ela pensou melhor. Ela disse: eu tenho uma botija, uma jarra de azeite.
Aí o profeta lhe deu uma instrução, disse para ela: ó, você faz o seguinte, você vai na casa dos seus vizinhos e arruma o maior número de vasilhas possíveis, vasilhas vazias, vazias, e você vai entrar dentro da tua casa, você vai fechar a porta com teus filhos e você vai derramar um pouco desse azeite da jarra nessas vasilhas, vai pingar nas vasilhas. E você vai perceber que Deus vai fazer a multiplicação. Deus vai fazer o azeite encher a vasilha. Uma jarra vai virar várias vasilhas. Vai encher várias vasilhas debaixo da unção, do poder de Deus. Deus vai multiplicar. E assim ela fez. Arrumou as vasilhas, entrou para dentro da sua casa, fechou a porta e começou o trabalho. Até que todas as vasilhas ficaram cheias, conforme a palavra do profeta Eliseu. E aí depois ela voltou no profeta para contar o milagre e dizer para ele que aconteceu realmente do jeito como ele profetizou que ia acontecer. E aí ele lhe diz o que ela deveria fazer novamente, para ela ir vender o azeite, pagar a conta, a dívida, e ela e os seus filhos iriam viver do resto, porque a bênção foi tão grande que ela ia abrir agora uma loja de azeite, vender azeite. E azeite naquela época representava um alto valor, até hoje, né? Você pega um vidro de azeite de oliva, é quase 4, 5 vezes mais do que um óleo comum de soja, né? Ou de milho. Então Deus é aquele que abençoa aqueles que lhe servem. Deus é aquele que prospera, que tira da dívida. Aquele que está endividado, que decidiu servir a Deus. Deus livra os filhos do caminho errado, do caminho mau, do caminho ruim, da vida de escravo. Deus transforma escravo em empresário. Eita glória! Quero encorajar você a servir a Deus, a usar o que você tem para servir a Deus. A servir a Deus por toda a sua vida. Eu acredito que Deus sempre deixa o melhor do meio para o final. Às vezes quando você começa a servir a Deus é muita dificuldade. Muita dificuldade. Não é fácil não. Mas é recompensador. Recompensador. Às vezes são decisões que a gente tem que tomar a longo prazo, né? Pensando a longo prazo, não só no imediato, porque os começos não são fáceis. Porque tudo que é pequeno enfrenta uma oposição maior. É mais difícil. E há um mal que quer parar as pessoas ali no início. Por quê? Porque o mal sabe que se você continuar, grandes coisas boas de Deus vão acontecer na sua vida. Mesmo em tempos difíceis.
Porque esse maior milagre que essa viúva viveu foi em um tempo difícil, onde ela tinha perdido o marido dela. Muitas contas tinham se acumulado. Deus fez essa grande coisa acontecer, deu essa empresa, entregou essa empresa nas mãos dela. Em um tempo muito difícil da vida dela. Por quê? Porque o marido dela começou a servir lá no início. E foi esse o argumento que ela usou para receber a bênção de Deus no seu lar. Servir a Deus. Ter a disposição de servir a Deus. Aqui em Gálatas, no capítulo 6, versículo 6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. O que essa viúva fez, juntamente com o marido dela, foi ativar esse princípio aqui de compartilhar as coisas boas com aquele que ele instrui, que ele ensina. Começou com o marido dela, que serviu a Deus e serviu também ao profeta, ao pastor dele, que era o Eliseu. E Deus não foi zombado nessa situação, porque eles colheram grandes coisas. Grandes coisas. Essa casa foi cheia da provisão de Deus. Como é importante a gente não ter medo de plantar. A gente perseverar plantando as coisas boas. Você vai colher grandes recompensas. Você vai colher grandes milagres na sua vida. Você vai ter uma família feliz, um casamento abençoado. Você vai ver os seus filhos sendo bem-sucedidos, tendo um bom futuro, tendo uma excelente carreira. Você vai ter fartura na sua casa, abundância. Você vai ter vida longa, com saúde. Você vai ter o cuidado de Deus. Deus cuidando. Deus cuidando daquilo que lhe preocupa. Deus cuidando. Deus sustentando a sua vida, a sua casa. Deus quer lhe abençoar, que você possa dar motivos para Deus lhe abençoar. Como pastora, eu vou servir a Deus. Vou servir a Deus com os meus talentos. Eu vou servir a Deus com os meus bens. Eu vou servir a Deus com aquilo que eu sei fazer. Vou me envolver com a pregação da palavra de Deus. Eu vou me colocar à disposição. Eu vou ser um provedor do programa de rádio. Eu vou ser um provedor da casa de Deus. Eu vou ajudar quem está pregando, quem Deus está usando para me ensinar a palavra. Aí você vai orar.
Deus vai te abençoar. Deus vai multiplicar o que você tem. Se você plantar comida, você vai colher comida. Se você plantar dinheiro, você vai colher dinheiro. Deus vai te abençoar em tudo. Porque é isso que ele diz aqui. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colherá com abundância. Aí você escolhe qual vai ser o tamanho da colheita que você quer ter. E aí você vai usar a coerência, né? Porque tem pessoas que plantam bem pouquinho, quer colher muito. Aí seja coerente. A Deus ninguém engana. E de Deus também ninguém se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso certamente ele colherá.